Agradeço o convite que me foi feito para participar no Vox Ética. Eu sou Eugênio Oliveira, sou professor de Filosofia e presidente da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática. O desafio de falar em ética não é fácil nem é para todos. Aliás, é ingênuo e perigoso assumirmos que todos sabemos de ética. Como diria Platão, quanto mais falarmos de ética e ouvirmos especialistas na área, mais útil ela se torna. Sejam bem-vindos à minha palestra. Ela vai incidir sobre 3 grandes questões. Em primeiro, saber o que é ética e qual a sua importância para o indivíduo e para a sociedade. Depois, compreender a relação que existe entre a ética, a educação e a escola. E, por fim, falar-vos do trabalho dos professores em defesa e na promoção da ética e da moral. Também não queria perder a oportunidade de vos falar do trabalho da excelência que os professores portugueses têm realizado na educação para a cidadania e na educação para os valores. Então, o que é a ética? Nada melhor do que recorrermos ao pai da ética, ao filósofo Aristóteles, e ao seu livro Ética Nicomen. Para Aristóteles é claro que a ética é um ramo da filosofia. Ela é a ciência da prática do bem. Entendamos o bem como a autorrealização humana que nos conduz à felicidade. Assim, a função do ethos é a promoção da excelência moral e da prática das virtudes. Aliás, Aristóteles enumera mesmo essas virtudes, tais como a verdade, a justiça, a honestidade, a humildade, a lealdade, entre outras. Assim sendo, o ser humano, na sua ação cotidiana, deve ter sempre bem presente na sua consciência a realização destas virtudes. Só assim transformamos o ser humano num ser responsável, consciente, com práticas que o elevem da animalidade à humanidade. A ética é, então, esta filosofia moral que reflete e avalia as normas e regras do comportamento humano, aquilo que lhe é nocivo e que impede de caminhar no sentido da honra e da dignidade. A questão que surge é a seguinte: será que todas as pessoas, empresas, instituições valorizam da mesma forma a ética? Infelizmente, isso não acontece. Para alguns e para algumas instituições e empresas, a ética fica mesmo entre os perdidos e achados, e para outros, a ética fica à porta. É habitual observarmos que algumas empresas têm vários certificados e diplomas no sentido de aparentar ao cliente que são boas empresas, empresas da excelência ética. Mas, efetivamente, quando ultrapassamos esse departamento, verificamos que muitos dos comportamentos das pessoas que trabalham na empresa não são éticas. Significa que há falta de transparência, falta de verdade, alguma corrupção, alguma injustiça. Por isso, imaginem um elevador que nos parece ser vagaroso, ser muito lento, e que vamos colocar espelhos no elevador. Rapidamente observamos que o elevador anda depressa demais. Também para uns, a ética não conta, o que conta é a lei. Para outros, meramente é uma maquilhagem, um espelho, e que pouco valor tem. Sendo assim, temos que fazer outra pergunta. Qual a importância da educação e das escolas na formação ética e no desenvolvimento dos valores e da cidadania? A educação é um dos pilares fundamentais para a formação e transmissão da ética. Só pela educação se consegue tornar o indivíduo numa pessoa completa. Só pela educação se consegue desenvolver cidadãos conscientes e responsáveis. Só pela educação se consegue formar o bem comum. Pois a educação faz pelo diálogo entre seres humanos. Como diria um dos principais filósofos contemporâneos, Fernando Savater,
A única revolução não sangrenta que se pode fazer é pela educação. A educação desenvolve as crianças e jovens no sentido de uma consciência mais tolerante para a paz e para o bem. É pela educação e, implicitamente, pelas escolas que temos que desenvolver a educação para a cidadania, a educação para os valores. A escola é, assim, corresponsável pela formação e desenvolvimento pessoal e social. A escola deve desenvolver as humanidades, para além de desenvolver a parte académica, a parte das aprendizagens e dos conteúdos programáticos. A escola tem que ter hoje uma preocupação com as questões éticas. Não havendo uma disciplina de ética na escola, todos os professores são responsáveis por esta educação para os valores. A profissão do professor é entusiasmante e apaixonante. Os professores são talvez das profissões que possuem os mais altos padrões de ética. Eles são modelos de exemplaridade para os seus alunos. São modelos de conduta, são modelos de valores. Assim, os professores na escola têm um compromisso e um cuidado com os seus alunos que vai muito além das aprendizagens. Ser professor é uma das mais belas profissões que eu conheço. Todos nós temos uma marca indelével dos nossos professores. Aquilo que somos como pessoas, devemos, de certa forma, àqueles professores que foram mais marcantes. As qualidades humanas e o conhecimento fazem desta profissão uma profissão da excelência. Por isso, quero também falar-vos agora do trabalho que os professores portugueses fazem em defesa da ética e da moral. Portugal tem também os melhores professores do mundo, professores com uma competência académica elevada e ainda com uma competência social, ética acima da média. Portugal tem na escola pública um programa de educação para a cidadania, conhecido por Educação para o Desenvolvimento. Este programa vai do pré-escolar ao 12º ano do ensino secundário. Os professores portugueses, todos eles, e sendo a cidadania uma área transversal, têm um perfil para trabalhar não só nas suas aulas disciplinares, mas também em projetos educativos, esta área de educação para a cidadania e educação para os valores. São vários os projetos educativos em que os professores se têm envolvido, beneficiando as crianças no seu desenvolvimento humano e cívico. Assim, o que dizia Terêncio, um dramaturgo e poeta romano, nada do que é humano me é alheio, faz todo o sentido. Eu próprio e a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática nos temos envolvido num dos maiores projetos portugueses na área da ética, que é a Filosofia para Crianças. A Filosofia para Crianças tem tido um crescimento enorme e um sucesso extraordinário como projeto de mais-valia educativa. A Filosofia para Crianças é assim um programa curricular de desenvolvimento cognitivo, crítico, criativo, social, afetivo e inclusivo, beneficiando as crianças no desenvolvimento de várias competências, trabalhando-se a axiologia, os valores, permitindo que as crianças a médio e longo prazo sejam cidadãos para uma sociedade democrática, tomando decisões que são certas. Assim, a Filosofia para Crianças é uma educação investigativa, filosófica, para pensar de forma livre, mas consciente e responsável. A Filosofia para Crianças é uma educação para o pensamento, é uma educação em comunidade de investigação, de partilha de ideias. É ainda uma educação ética e política, preparando os jovens para a política, para a sociedade e para serem líderes de instituições,
líderes políticos, líderes em associações. A filosofia para crianças visa essencialmente desenvolver eticamente os nossos alunos, formar pessoas na sua plenitude. Os temas que se trabalham são diversos, mas o que é o amor, o que é a diferença, o que é a justiça, o que é a verdade, o que é o pensar. Vários temas que permitem que as crianças em Portugal possam ter um espaço e um tempo diferente para pensarem e se desenvolverem de forma humana. Quero ainda dizer que, paralelamente, a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática tem feito um trabalho extraordinário na área da formação contínua de professores. Tem, assim, preparado e formado os professores como facilitadores de projetos de filosofia para crianças, tendo neste momento mais de 500 escolas aderido a este projeto, mais de 20 mil crianças usufruem deste projeto. Para além das escolas, as câmaras municipais têm também aderido a este projeto de desenvolvimento ético e moral, permitindo que crianças com dificuldades de aprendizagem, de crianças com dificuldade de inserção no meio social, crianças que tenham problemas disciplinares, possam assim estar num grupo, numa comunidade, sentindo-se não diferentes, sentindo-se bem umas com as outras e partilhando aquilo que são as suas ideias e as suas emoções. Outro dos projetos que temos desenvolvido e que tem sido muito gratificante tem sido a formação de professores na área da ética e deontologia profissional. Sabemos que a deontologia é um fator primordial no bom desempenho da atividade profissional. Sem os professores portugueses, professores exemplares, professores de compromisso e cumpridores, sendo professores excelentes, mesmo assim desenvolvemos e procuramos melhorar essas competências humanas dos nossos professores. A Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática tem dado assim um grande contributo para a escola pública portuguesa e para a educação em geral. Queremos assim contribuir de forma gratificante, de forma voluntária, para a melhoria das competências dos nossos educadores e professores. Recorrendo até à história do Anel de Giges de Platão e que se encontra no seu livro A República, diríamos que esta é a nossa função, que as pessoas possam ser justas, verdadeiras, boas, independentemente de possuírem ou não um anel, um artefacto que lhes dá o dom da invisibilidade. Mesmo com esse dom de invisibilidade, o ser humano tem e deve procurar agir em conformidade, como diria Kant, com o dever. O dever é o princípio e a lei universal que devemos cumprir. A regra de ouro, não faças aos outros aquilo que não queiras que te façam a ti, deve estar bem presente na nossa consciência e nas nossas ações. Só assim a ética estará no seu expoente e no cumprimento do seu ideal. Penso que temos contribuído aqui em Portugal no desenvolvimento de uma educação de excelência, e é isso que todos desejamos para toda a escola em todo o mundo. Bem-ajam e obrigado.